O ar na cidade de Blackwood era pesado, com cheiro de mofo e folhas úmidas. A poeira dos arquivos de jornais antigos de São Francisco havia corroído a minha sanidade, e foi por isso que aceitei a proposta para catalogar a biblioteca pessoal de Elias Thorne. Blackwood, uma cidade isolada e esquecida pela estrada principal, parecia o lugar perfeito para um ex-jornalista investigativo encontrar a paz. Eu mal sabia que, em vez de encontrar a paz, eu seria o próximo elo na corrente de sua loucura. Thorne, um historiador e colecionador excêntrico, tinha morrido há 6 meses e sua propriedade, a Casa Thorne, pairava sobre uma colina com a fachada de pedra cinzenta parecendo um rosto em ruínas. Diziam que ele tinha desaparecido misteriosamente, sua morte atestada apenas pela ausência de corpo e pelo silêncio de sua gigantesca casa. Os herdeiros, ansiosos para vender a propriedade, contrataram-me para organizar sua vasta coleção de livros, documentos e, segundo os rumores, segredos. Entrei na biblioteca pela primeira vez numa tarde chuvosa, e o cheiro de papel envelhecido e cera de móveis me atingiu. A sala era um labirinto de estantes de madeira escura, tão altas que se perdiam na penumbra. Milhares de volumes esperavam por mim, cada um com uma promessa de história. Comecei com o trabalho metódico, categorizando por assunto, ano e, por vezes, por uma estranha ordem que Thorne parecia seguir, onde livros de botânica estavam ao lado de tratados de alquimia. Nas primeiras semanas, a única estranheza era a própria casa. As tábuas do chão rangiam, os canos murmuravam e o vento uivava através das vidraças com uma voz que parecia humana. Eu atribuía tudo à idade da propriedade. O cansaço das longas horas de trabalho começou a se manifestar. Eu mal dormia. Quando me deitava, o cheiro de mofo parecia impregnar minhas narinas e o som dos rangidos, das tábuas, dos canos e do vento ecoava nos meus ouvidos. Minha mente, antes afiada, começou a me pregar peças. Eu jurava ter ouvido um sussurro vindo de uma estante, um som seco, como de páginas sendo viradas. Certa noite, enquanto examinava uma edição rara sobre folclore local, algo caiu de dentro das páginas. Era um pergaminho antigo, amarelado e fragilizado. Nele, uma caligrafia frenética descrevia um ritual esquecido. Não fazia sentido. Aparentemente era um ritual para proteger a sanidade de uma pessoa contra aquilo que rouba a voz e o pensamento. A nota era assinada apenas com a letra T. Pensei em Thorne. O que o teria levado a se interessar por uma coisa tão absurda? Coloquei o pergaminho de lado, convencido de que era apenas mais uma peculiaridade de um homem excêntrico. No entanto, as coincidências se multiplicaram. Encontrei mais notas como aquela, pequenas mensagens em pedaços de papel inseridos aleatoriamente nos livros. Não olhe para o canto, eles estão nas palavras. É o silêncio que eles buscam. Minha curiosidade de jornalista se reacendeu, substituindo meu ceticismo. Eu estava deixando de ser um arquivista e voltando a ser um investigador. Comecei a procurar um padrão. As notas, eu descobri, estavam quase sempre nos livros que tinham algo em comum. A história da Casa Thorne. Um livro sobre a arquitetura da região, uma biografia de um dos antigos moradores, um diário de um ex-médico da família. Eram todos livros sobre a história da família de Elias, e todos tinham uma nota inserida. À medida que lia e buscava por mais notas, as alucinações se intensificaram. No silêncio opressor da biblioteca, eu comecei a ouvir o som das páginas sendo viradas atrás de mim. Quando me virava, o som parava. Eu via sombras no canto do meu olho, rápidas, quase ilusórias. Eu comecei a dormir com a luz da biblioteca acesa, convencido de que a escuridão abrigava algo que eu não conseguia ver. Uma noite, as vozes me encontraram. Não era um vento. Não eram os canos, eram sussurros. Dezenas de sussurros, como o farfalhar de centenas de folhas, vindos das estantes. As vozes murmuravam numa linguagem que eu não conseguia entender, mas que parecia estar falando sobre mim. Minha mente, que eu tinha orgulho de ser tão lógica, começou a vacilar. Eu corri para fora da casa, com a respiração ofegante, paranoico com a sensação de estar sendo observado. A minha investigação me levou ao porão, onde encontrei o que parecia ser um diário de Elias Thorne. As páginas, manchadas de mofo, detalhavam a sua jornada.
Ele havia começado a se interessar pela história da sua família e, por meio de pesquisas na biblioteca, ele descobriu que a casa havia sido construída no local de um antigo cemitério. No entanto, o que me aterrorizou não foram os fantasmas ou os espíritos. Thorne descrevia um mal que se alimentava de histórias e de vozes. E para se alimentar, a criatura precisava que as pessoas a contassem. Os moradores da casa, ao longo de séculos, tornaram-se guardiões, catalogando livros e, sem saber, transmitindo o que Thorne chamou de o eco. Thorne escreveu sobre a progressiva perda da sua própria voz. As palavras que ele queria dizer se transformavam em sussurros. Sua voz não lhe pertencia mais. No diário, ele escreveu que o único jeito de se proteger era manter o silêncio e catalogar tudo o que sabia em pedaços de papel. Ele os escondeu nos livros numa tentativa desesperada de que alguém entendesse e parasse o ciclo. Ele catalogou e, na sua última entrada, ele escreveu que a criatura não o deixaria em paz enquanto ele ainda tivesse uma voz. Sua última entrada era apenas um sussurro. Se você está lendo isto, não fale. Não dê o que ele quer. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto lia. Eu havia falado, eu havia sussurrado, eu havia dado a ele a minha voz. O silêncio da biblioteca era o predador. O silêncio era o monstro. Eu corri para as estantes, derrubando os livros, procurando desesperadamente por mais notas, por uma solução. O som das páginas caindo no silêncio da biblioteca ecoava. Eu me virei e vi a sombra. A sombra não estava correndo. Ela se movia lentamente em minha direção, saindo entre as estantes, e o que me fez cair no chão de terror não tinha uma forma definida. Era apenas a ausência de luz, uma mancha de escuridão profunda, uma forma que se movia, e enquanto se movia, eu ouvia os sussurros. Os sussurros não eram mais aleatórios, eles eram palavras, e eles vinham de mim. A criatura não tem forma, ela tem a minha voz, e na minha mente eu sou a única que pode ouvi-la. Não, não sou. Os sussurros estão por toda a parte, e eles não param. Eles não me deixam em paz. Clara era uma estudante de fotografia, e a vida, para ela, era uma sequência de imagens capturadas. Sua paixão por prédios antigos, especialmente aqueles com histórias sombrias, a levou a um desafio acadêmico: documentar a decadência do velho casarão da família Lacerda. A casa, abandonada por gerações após uma série de tragédias misteriosas, estava prestes a ser demolida para dar lugar a um condomínio de luxo. A oportunidade era única, e o professor de Clara prometeu um ponto extra pela exclusividade do trabalho. Ao chegar, o casarão impunha-se com sua beleza melancólica. As janelas quebradas pareciam olhos vazios, e o ar, parado, tinha um cheiro de madeira apodrecida e tempo. Clara, munida de sua câmera analógica, aventurou-se pelos cômodos em busca de um ângulo perfeito. Ela sabia que precisava encontrar algo único, algo que contasse a verdadeira história do lugar. Foi então que, no sótão, sobre uma camada de lençóis mofados, ela encontrou um álbum de fotografias. A capa de veludo preto estava gasta, e a primeira página tinha uma caligrafia elegante: A Coleção do Vazio. As fotos do álbum mostravam a família Lacerda em seus momentos de felicidade, casamentos, aniversários, piqueniques no jardim. Mas havia algo de estranho. Em todas as fotos havia uma mancha escura no canto, como se alguém tivesse queimado a ponta de um cigarro. Clara percebeu que as manchas eram muito parecidas com as que ela mesma tinha tirado de um espelho no andar de baixo. Ela sentiu um arrepio e a curiosidade se tornou algo mais. Ela decidiu voltar no dia seguinte, determinada a encontrar a origem daquelas manchas. De volta em casa, ela notou algo estranho em uma das fotos que tirou. A mancha escura na foto do espelho, que ela achou ser uma sujeira, parecia ter mudado de forma. A mancha agora parecia uma mão. Clara, assustada, jogou a foto fora. Naquela noite, ela não conseguia dormir. A cada vez que ela olhava para o espelho do quarto dela, a sua própria imagem parecia distorcida, como se estivesse sendo puxada para dentro de algo. O seu reflexo parecia mais pálido e cansado, e a mancha preta, que ela achou que tinha se livrado, agora estava lá,
no canto do seu espelho. No dia seguinte, ela voltou para o casarão. A racionalidade, sua única aliada, desmoronou. Ela precisava de respostas. No porão, ela encontrou uma caixa trancada e, ao abri-la, descobriu um conjunto de chaves. As chaves, gravadas com símbolos antigos, pareciam estar esperando por ela. A voz da razão dizia para ela sair correndo, mas a urgência de entender o que estava acontecendo, o medo do que ela tinha visto no espelho, a fez abrir a porta. Lá dentro, ela encontrou um quarto. As paredes eram de tijolo e no centro havia uma mesa. Em cima da mesa, ela encontrou um espelho. O espelho, coberto de poeira, estava emoldurado por uma moldura de madeira escura, e a mancha preta, a mesma que ela tinha visto em sua própria foto, estava lá. O espelho parecia estar emitindo um som que não vinha de fora, mas de dentro da sua cabeça. Era um som de estática, como se um rádio estivesse tentando sintonizar uma estação. Clara, sentindo uma dor de cabeça, tentou se afastar, mas o seu corpo não respondia. Ela estava paralisada. De repente, a mancha preta se moveu e as suas bordas começaram a se estender, como braços. A voz de um homem sussurrou: "Você é a próxima. Você é a próxima para minha coleção." Clara, que achava que o espelho estava capturando almas, percebeu que a mancha preta não era uma mancha, mas um buraco negro sugando tudo para dentro dele. A voz da mente se tornou um eco. Ela olhou para sua câmera, a sua paixão, a sua vida. A imagem dela estava no espelho, distorcida, com olhos vazios, e a mancha preta, a coleção do vazio, estava a puxando para dentro. A última página do álbum de fotografias de Clara não estava preenchida com fotos de sua família ou amigos. Estava em branco, mas com uma caligrafia bonita e elegante, com uma tinta vermelha. Ela veio em busca de uma história, mas encontrou o seu próprio vazio. O espelho é a porta, e a coleção não está completa. Ela é a próxima. Clara fechou os olhos e a única coisa que ela sentiu foi o vento frio em sua pele. Ela estava lá, na casa vazia. A sua alma, que ela achou que estaria com ela para sempre, agora fazia parte da coleção do vazio. Você acha que a curiosidade de Clara a levou para o seu próprio fim? O som da chaleira fervendo era a única coisa que quebrava o silêncio pesado da cozinha. Um som tão comum, tão cotidiano, que antes passava despercebido, mas agora ecoava como um grito no vazio da casa. Eu estava ali, com o pijama do avesso, olhando a água borbulhar sem realmente enxergá-la. Era assim a minha rotina agora. Dias que se misturavam em uma névoa cinzenta, onde cada movimento, cada tarefa, era um peso insuportável. Sabe quando a gente acha que entende a dor do luto? A gente vê nos filmes, lê nos livros, ouve os relatos dos amigos, mas é só quando ela bate na nossa porta que a gente descobre que não é nada do que imaginávamos. É uma coisa silenciosa que vai corroendo a gente de dentro para fora. Uma tristeza que não tem choro, que não tem grito, só um buraco gigante no peito. E foi assim que a morte da Bia me atingiu. A gente morava junto aqui em Minas, numa casinha simples em Ouro Preto. Ah, Ouro Preto! Que cidadezinha linda, né? Com suas ladeiras de pedra, igrejas barrocas e um pôr do sol que parece uma pintura. A gente adorava sentar na Praça Tiradentes, tomar um café coado na hora e ver a vida passar. A Bia com o sorriso dela que iluminava tudo e eu com a minha mania de reclamar do calor. Ela era a minha melhor amiga, a minha confidente, a minha parceira de vida. Uma pessoa cheia de vida, sabe? Daquelas que transformam qualquer coisa em uma aventura. Foi ela que me convenceu a largar o emprego chato na capital e vir pra cá, para viver uma vida mais leve. A gente só vive uma vez, meu bem, ela dizia, e eu quero viver cada pedacinho com você. E a gente viveu. Viveu intensamente por 10 anos. Até o dia em que a vida dela, e a minha junto, foi arrancada de nós. Foi um acidente de carro. Um motorista bêbado que invadiu a contramão na estrada de Mariana. A ambulância chegou rápido, mas não teve jeito. Eu estava no banco do carona e saí com arranhões e a alma despedaçada. Ela não teve a mesma sorte.
Nos primeiros dias, a casa era só uma extensão do meu luto. Eu não conseguia arrumar nada, não conseguia dormir, não conseguia comer. Meus amigos vinham, a família dela também, tentavam me confortar, me dar uma força. Mas era inútil. Eu só queria que o tempo parasse, que eu pudesse voltar naquele dia e segurá-la mais forte, dizer para ela ficar em casa. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Pequenas coisas, sutis, mas que foram se acumulando e me tirando do sério. A primeira vez foi com um cheiro. A Bia usava um perfume de flor de laranjeira, um cheiro que eu amava e que agora me doía a alma. Eu estava no quarto dela, tentando guardar algumas coisas, quando senti o cheiro no ar. No início eu achei que era minha imaginação. Talvez a roupa dela, a cama, mas não, era um cheiro fresco, como se ela tivesse acabado de passar por ali. Depois foram os objetos. A gente tinha um quadro na sala, um painel de fotos de todos os nossos momentos. Vira e mexe, uma das fotos estava torta. Eu arrumava, colocava no lugar, e no dia seguinte, ela estava lá, levemente inclinada de novo. A princípio, eu pensava que era o vento, ou talvez a vibração dos carros na rua, mas não havia vento, e a rua era tranquila. A coisa mais estranha aconteceu com a playlist dela. A Bia tinha uma lista de músicas no Spotify que ela amava, só com MPB e música clássica. De repente, as músicas começaram a pular sozinhas, ou a tocar uma que não estava na lista. Uma noite, eu estava no sofá, quase pegando no sono, e o som ligou sozinho, tocando a música preferida dela, Sampa, do Caetano. A voz do Caetano ecoava pela sala e eu senti um arrepio na espinha. Era uma sensação de que não estava sozinho. Eu tentei me convencer que era só a minha mente. O luto, a saudade, tudo isso pode pregar peças na gente, né? Eu ouvi a voz da Bia me chamando, ouvi uma sombra na porta do quarto dela. E toda vez que eu sentia isso, o meu coração acelerava e um frio na barriga me dizia que não era normal. As coisas foram piorando. As luzes da casa começaram a piscar. A televisão ligava e desligava sozinha. O celular dela, que eu guardei na janela da cômoda, vibrava, mas quando eu ia ver, não tinha nenhuma notificação. A gente tinha uma bonequinha de porcelana, um presente que a Bia me deu de aniversário. Ela ficava em cima da estante da sala e eu jurava que de vez em quando ela mudava de posição. Foi aí que eu comecei a investigar o acidente. Eu não conseguia aceitar a versão oficial. A polícia disse que foi um acidente comum, mas eu tinha um pressentimento de que tinha algo a mais. O motorista bêbado, um empresário da região, foi liberado após pagar fiança. Isso me deixou com mais raiva ainda. Comecei a revirar os papéis da Bia, o computador dela. Ela era advogada, trabalhava com casos de grandes empresas. E foi nas planilhas dela que eu achei a primeira pista. Uma série de transferências de valores de uma conta secreta ligada a uma empresa de mineração para o motorista que causou o acidente. Um acerto de contas? Um assassinato disfarçado? A Bia estava investigando algo grande e parece que alguém não gostou. E eu não sei o que me deu mais medo, se foi a descoberta da trama ou o que aconteceu depois. Eu estava na sala com os documentos espalhados no chão quando ouvi um barulho na cozinha. Era a chaleira que tinha ligado sozinha e estava fervendo, borbulhando em desespero. Eu desliguei o fogo com o coração na mão e voltei para a sala. Foi então que eu vi. No canto do quarto, perto da porta do banheiro, tinha uma mancha de água no chão. E em cima da mancha, como se tivesse sido desenhado com o dedo, tinha o nome dela, Bia. Eu congelei. A minha mente buscava uma explicação lógica, mas não encontrava. Não havia nenhuma torneira aberta, nenhuma janela, apenas o chão molhado. E o nome dela, escrito ali, como um aviso. Naquela noite eu não consegui dormir. A cada barulho, a cada sombra, o meu corpo se encolhia. E eu sentia que ela estava ali, de algum jeito, tentando me dizer alguma coisa. A saudade, antes uma dor silenciosa, se tornou um medo tangível. Eu não sabia se ela estava me protegendo ou se era só o reflexo do meu luto virando algo sinistro. As mensagens continuaram. As luzes piscantes se tornaram uma constante. A chaleira fervia sozinha sempre que eu me aproximava de alguma pista nova. O perfume dela me envolvia quando eu encontrava um documento importante. Era como se ela estivesse me guiando, me empurrando para a verdade e, ao mesmo tempo, me assustando.
A última coisa que aconteceu e que me fez escrever isso aqui foi hoje de manhã. Eu estava no banheiro, me preparando para ir na delegacia para entregar as provas que eu tinha. Eu estava na frente do espelho, me olhando, e de repente o espelho começou a embaçar, como se alguém estivesse respirando em cima dele. E na névoa apareceu uma palavra: pare. Eu tentei me calmar, racionalizar, mas a palavra sumiu tão rápido quanto apareceu, me deixando com o coração na mão. Eu não sabia se era um aviso dela, me pedindo para não me envolver mais ou de outra coisa. Eu não sei o que fazer. Se continuo e arrisco a minha vida para descobrir a verdade, ou se paro e deixo o assassino impune. Mas uma coisa eu sei: eu não estou sozinho. E talvez o medo seja a única forma dela me guiar, de me dizer que a vida, mesmo após a morte, ainda pode ser cheia de segredos e mistérios. Eu só queria poder conversar com ela de novo, sentir o abraço dela. E no fundo do meu coração, eu sinto que ela está aqui, sentada no sofá, me observando, esperando que eu decida o próximo passo. A única questão é: o que você faria no meu lugar? E assim encerramos nosso episódio de Relatos Reais. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários a que horas você está assistindo esses relatos e de onde. Vamos nos conhecer. Espero te ver por aqui mais vezes, hein? Vou deixar 2 vídeos bem bacanas aqui para vocês conferirem, beleza? Fui!